A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 5 de dezembro de 2021, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Dominical do quarto trimestre, em que estamos estudando as lições da vida e o ministério do apóstolo Paulo. Na lição de hoje, lição de número 10, vamos ver sobre Paulo e seu amor pela igreja. Quero lembrar, antes de nós meditarmos na nossa lição, que hoje é o Dia Internacional do Voluntário. Então, você que é voluntário, que cuida de idosos, cuida de enfermos, faz outras obras de assistência social, que Deus possa estar abençoando a sua vida. E a nossa lição de hoje é bem própria por isso, porque Paulo, ele vai nos mostrar o grande amor que ele teve pela igreja e como se voluntariou para fazer a obra de Cristo. O texto áureo da nossa lição está lá em 2 Coríntios 5,14, a parte A do versículo, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. E a verdade prática disso é que o amor de Cristo não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para os bens dos outros. A nossa leitura bíblica em classe está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 a 10, epístola do apóstolo Paulo. E ele escreve assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciaram de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção sobre a nossa meditação hoje. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua presença, te dou graças, Senhor, por esta oportunidade que tu nos dás, Senhor, por meio deste meio de comunicação, transmitir a tua mensagem, Senhor. Vamos, nesta oportunidade, estudar o grande amor do apóstolo Paulo, Senhor, como exemplo vivo para nós hoje, Senhor. Abre o nosso coração para entendermos, Senhor,
a tua vontade para a tua igreja. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os objetivos específicos da nossa lição de hoje são 3. Primeiro, destacar o amor de Paulo pela igreja. Segundo, relacionar o amor com a fé na igreja. E terceiro, elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor a Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. E esse é um desejo de Cristo para a sua igreja, que nós tenhamos um amor por Ele, mas também um amor recíproco para com os nossos irmãos. Paulo amou muito a igreja. No primeiro tópico da nossa lição de hoje, nós vamos ver o amor de Paulo pela igreja. Era um amor como de um pai para um filho. Lá em 1 Coríntios 4:15, ele diz assim: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então ele fala à igreja de Corinto, mas por extensão a todas as outras igrejas, que ele ganhou as primeiras almas para Jesus, que ele tinha um amor de pai. Amava aqueles irmãos em Cristo como um pai ama ao seu filho. Pai cuida, pai sustenta, pai orienta, pai dá a vida pelo seu filho. E esse era o amor que o apóstolo Paulo manifestava àquela igreja. O amor movido pelo modo de viver o Evangelho. No texto bíblico da nossa lição de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, lá nos versos 6 e 7, diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então Paulo, ele se alegra muito com a igreja de Tessalônica, porque o próprio apóstolo Paulo se dizia imitador de Cristo. E ele fala: olha, vocês foram imitadores não apenas do Senhor, como de mim também. E receberam a palavra, quando vocês se converteram, passaram muitas tribulações. E a vitória que vocês tiveram com as tribulações, na demonstração de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, foi um exemplo para todos os fiéis da região que vocês vivem. E mais tarde ele iria dizer que foi um exemplo para toda a igreja do Senhor, como é um exemplo até hoje para a igreja do século XXI. O apóstolo Paulo fala que o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Jesus, lá em João 13:35, ele diz assim: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisso todos conhecerão, e eis que sois meus discípulos, se nos amardes uns aos outros. No dia de hoje, está correndo nas redes sociais um vídeo em que relata o momento que o nosso juiz, tremendamente evangélico,
recebe a notícia que foi aprovado pelos senadores como próximo juiz da Supremo Tribunal Federal. E ali junto com ele está sua esposa, sua filha, está a mulher do presidente da República, outras pessoas ali presentes, outros irmãos presentes. E como nós sabemos, a esposa do presidente é uma irmã em Cristo, a nossa irmã Michele. E embora seja de uma denominação diferente, o juiz terrivelmente evangélico, eles vibraram muito juntos. A nossa irmã pulou de alegria, muito se contentou com a aprovação do Senado para que um irmão em Cristo Jesus ocupe aquele lugar de honra no Superior Tribunal Federal. Nós ficamos muito alegres, a igreja fica alegre com isso. Todos da igreja ficam alegres com a alegria do nosso irmão. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. É o que Jesus diz também. Todos conhecerão que são os meus discípulos, se nos amardes uns aos outros. A segunda parte da nossa lição vai falar sobre o amor e a fé na igreja. O amor é uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Lá em Romanos 5:8, ele escreve, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Paulo dá a base para o amor cristão. Olha, Cristo deu prova do seu amor para conosco, porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, não merecedores, fomos agraciados pela sua morte vicária, que morreu em sacrifício pela nossa vida. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite hoje. O que é aceitar Jesus como Salvador? É reconhecer que nós somos pecadores e que nós devemos muito a Deus. E que, por mais que nós mudemos o nosso comportamento, por mais que nós façamos coisas, nós nunca conseguiremos pagar a nossa dívida com Deus, a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo, que, não tendo pecado, morreu como um pecador para restabelecer a nossa aliança com Deus através do seu sangue salvador. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, você, na verdade, está dizendo, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e que Deus aceitou esse sacrifício do seu Filho. E, portanto, a minha dívida foi paga e eu fui resgatado pelo sangue de Jesus. É isso que nós comumente chamamos de aceitar Jesus como Salvador. Os ensinos do apóstolo Paulo foram recheados de fé e amor. Em Efésios 1:15 ele diz, pois isso ouvimos por isso, melhor dizendo, ouvindo eu também a fé
que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, Paulo também aqui elogia a igreja de Éfeso, porque ele ouviu que havia muita fé entre eles e que também havia muito amor para com todos da igreja. Por isso nós temos que entender a dimensão prática do amor na igreja. Na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, Jesus coloca de forma muito clara que o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Amor é fazer. E a igreja de Tessalônica, ela tinha pelo menos 3 virtudes: a fé, o amor e a esperança. Lá em 1 Tessalonicenses 1 e 3, texto da nossa lição de hoje, Paulo diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, obra da vossa fé, trabalho do amor e paciência da esperança. O que é obra da fé? É essa virtude da fé. Lá em Tiago 2, 1 e 4, 1 a 4, o Tiago diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido com roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com uma roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali embaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? E lá no verso 14 desse mesmo capítulo 2 de Tiago, ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que esta fé pode salvá-lo? Então, que Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. A virtude do amor, o trabalho no amor é isso. O amor na Bíblia não aparece como um sentimento, mas como fazer algo pelo outro. No início da nossa lição, falamos sobre a verdade prática. O amor de Cristo não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Então, aquele que ama, ele faz sem esperar nada em troca. A fé, o amor e, por fim, a virtude da esperança. Ele fala aos Tessalonicenses acerca da paciência da esperança deles, porque vivendo em tribulação esperavam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e o encontro com o seu Salvador. Nessa lição, para nós concluirmos, ela nos ensina que devemos amar a igreja que congregamos, nossos irmãos em Cristo, ter um coração sempre aberto para demonstrar a razão da nossa fé, com amor e com esperança. Que Deus abençoe a todos. Eu quero também orar por você que faz algum trabalho voluntário para que Deus continue te dando forças para praticar o bem. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esses momentos passados na tua presença, Senhor,
nos ensinando através da tua palavra, do teu servo, o apóstolo Paulo, que devemos manter a fé, o amor e a esperança, trabalhando na obra do Senhor com alegria, amando nossos irmãos, Senhor, contribuindo para um mundo melhor. Através da obra que tu fizeste no nosso coração através do teu Filho amado. Abençoa tua igreja, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que são voluntários. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.